Eu vim para a China em busca de ideias para o futuro. A minha primeira impressão é de que o país virou um grande laboratório de experimentação. Tudo se transformou completamente nos últimos 15 anos. E tecnologia e inovação tiveram um papel fundamental para isso. Antes da tecnologia, planejar uma cidade era uma tarefa bem mais simples. Carros eram só carros, pessoas andavam pelas ruas de forma desconectada e governo era só governo. Hoje, a gente chegou numa encruzilhada por causa do avanço tecnológico. Não é mais possível projetar uma cidade sem levar em consideração a camada do digital. A China é o país que mais tem enfrentado o dilema de utilizar a tecnologia no planejamento urbano. O país tem tomado várias decisões para integrar infraestrutura com serviços públicos e administração das cidades. Usar tecnologia nessas circunstâncias leva a grandes responsabilidades. É preciso que as escolhas sejam feitas de forma a gerar benefícios, proteger, inclusive, direitos dos cidadãos e criar um espaço urbano que seja cada vez mais amigável para a vida humana. A gente está aqui no Centro de Planejamento Urbano da cidade de Pequim. Como dá para ver, é uma cidade totalmente planejada, que começa lá na Cidade Proibida, que está lá no centro, e a partir de lá tem 6 anéis, que são rodovias que cercam o perímetro urbano de toda a cidade. Esse tipo de planejamento não vem de hoje. A primeira vez que a cidade de Beijing foi planejada foi ali por volta do ano 1200, quando já se construiu aquele meio da cidade, da forma como ele é, até muito parecido como é hoje. E a partir daí, a cidade está se expandindo cada vez mais e já está pensando no que vai acontecer daqui a 1000 anos. É claro que Pequim também tem seus problemas. Tanto o planejamento não evita que a cidade enfrente questões como poluição e também transporte urbano e moradia, que cada vez são mais difíceis de lidar, especialmente com tanta gente vivendo junto. Para lidar com os desafios do transporte urbano, Pequim está usando soluções relacionadas à chamada internet das coisas. O que é isso? É quando você conecta equipamentos urbanos à internet, permitindo que eles troquem informação. No caso de Pequim, o plano é usar esse tipo de medida e tecnologia para conectar os ônibus da cidade. Então, os ônibus podem medir até a distância em que eles trafegam, para ter mais eficiência. E mais do que isso, se ele está passando num ponto e não tem ninguém para pegar o ônibus naquele momento, ele simplesmente pode continuar em frente, porque ele sabe, pelo celular das pessoas, que ali não tem nenhum passageiro esperando por ele. Então é esse tipo de medida que pode dar mais inteligência para o transporte público, transformando a cidade, na medida em que a gente planeja, em cidades mais eficientes. Algumas empresas têm usado também tecnologia e inteligência artificial para diminuir o número de acidentes com caminhões e ônibus nas estradas. Mr. Wang, can you please tell us what is Road Defend and how is the company structured at the moment and its products? We are focused on the traffic safety.
We use some AI technology and the big data technology to solve the traffic accident problem. We make the traffic more safety right now. How does it work exactly? You can monitor how, for instance, a driver responds to the road, and if the driver is tired. You use AI for that too, right? Yes, we use some AI technology. We use two cameras watching the driver. When we use the AI technology to find the driver is fatigued or he have some bad habit, we could give some warnings directly to the driver, and also we could transmit all his behaviors to our platform. We could trigger the manager to give them a phone call, ask the driver to stop, have some rest. So according to this kind of method, we could reduce the accident. You probably work with bus drivers that transport a lot of people, right? So this is important, but also trucks. Commercial vehicles, Right. Because in commercial part, all those drivers need some management. It formed like a company or a fleet or a logistic company. We do not control or manage some passenger cars. So with a small device in the vehicle, you can have access to the technology. All you need to have is like a small device, right? A CPU with a CMOS sensor, a camera sensor. And also, if you want to form a whole system, you may also need some 4G or 3G transport modules. You're already operating in Brazil, right? Yeah, definitely it's just the start. Just the beginning. That's that. Because the Brazil have maybe over 5 million trucks. Right. In Brazil. That's right. Yeah, that's a lot. We just have 5,000 customers there. I know. So it's a large market there. Every year, I think there are over 41,000 people died from the accident in Brazil. So Sure. it's also a great loss for your Yes. country. So I think our technology, our system could solve that problem. Yes. The autonomous driving is a long way. Yeah. You need a lot of changes in the road for the laws, and also the cost of the trucks will rise a lot. Yes. But nowadays, use our technology, it's not very expensive, but we could save a lot of life. So it's the meaning of Totally our product. true. We use our technology, our system to control the accident rate. We collect a lot of data of different fleet, different drivers. So we could make some mode for the insurance company. They could use our mode to develop some new products, insurance products. It's popular called UBI insurance, user behavior-based insurance. So Right. it may be cheaper than your own insurance. So the customer will benefit from this new kind of insurance product. If I am going to take a bus, I probably would prefer to have a bus with your technology, right? Yes, maybe. It's much safer, right? Yes. Um dos símbolos da inovação chinesa é o surgimento da chamada revolução do 5G. O que é isso? É a quinta geração de conectividade que chega pelo celular. Através do 5G, vai ser possível se conectar a velocidades muito maiores, chegando a mais de 20 megabits por segundo e com tempo de atraso entre a emissão da mensagem e a recepção muito menor. Isso é importante, por exemplo, para aplicações como carros autônomos. Um carro autônomo não pode se dar ao luxo de ter atraso entre receber um comando e executar aquele comando. A mesma coisa vale para a telemedicina. Se alguém é operado à distância pela internet, precisa ter uma comunicação que é praticamente imediata. Além disso, o 5G vai ter impacto na forma como as cidades são desenhadas. Vai ter muito mais aplicações de cidades inteligentes e ele vira uma infraestrutura sobre a qual é possível
inovar ainda mais e de forma mais rápida. A empresa que representa a revolução do 5G é a Huawei, empresa que inclusive está envolvida numa disputa comercial com os Estados Unidos. Essa empresa surgiu no mercado de eletrônicos na China, literalmente numa barraquinha, e cresceu para se tornar líder na fabricação de equipamentos de tecnologia e telecomunicações. Graças à velocidade e preço com que consegue trabalhar, a Huawei vem ganhando cada vez mais mercados. O resultado disso é que a China hoje lidera a implementação do 5G. O país tem hoje 14 pontos de 5G para cada 10 mil habitantes. O 5G é como se fosse uma corrida e certamente a China é quem largou na frente nela. A história da China moderna passa aqui por esse lugar. Aqui é um mausoléu do Sun Yat-sen, considerado o fundador da China depois da queda das dinastias que governaram o país por milênios. Milhares de pessoas visitam o lugar todos os dias. E ele é venerado não só na China continental, mas também em Taiwan. Essa escadaria tem 393 degraus, cada um representando 1 milhão de pessoas, que era a população da China em 1929. Subir lá é bem difícil, mas esse esforço representa exatamente o processo de modernização e a dificuldade que foi estabelecer um novo regime depois da queda do regime milenar das dinastias chinesas. A gente vive hoje na era das mudanças e nada tem mudado mais rápido do que a vida nas cidades. Aplicativos de transporte, economia compartilhada, nada disso existia até pouco tempo. A questão é que hoje toda cidade vai ter que enfrentar o desafio do digital para o seu planejamento. Não é mais possível pensar cidade sem integração com internet e tecnologia. Welcome to College of Design and Innovation at the Tongji University. It's University C, a totally new scenario, how design can be an engine of innovation. Now the school has a very important project to blur the boundary between the school and the community. Now 40% of our properties, 40% of our space actually located, embedded in, the communities in our neighborhood. Right. So in this way, university become a future community, community become the future university. What do you think is the role of universities
in the transformation of cities? From my point of view, university, should be the engine of positive social change. And we talk a lot about the university like a Eiffel Tower. Of course, education, research, and we generate knowledge. If you're state-of-the-art university, it's a part of a job. And we can do all kinds of experiments inside of the university. So in some way, university can act a role as a lighthouse for the society. It needs to indicate what will be the future of this society. This project here we found very interesting because you basically renovate old style construction and you add like another layer on top of it. Yeah, and for instance, urban-rural interaction, and healthcare, and smarter living, innovative education, and all of these things are big challenges today. And for me, I think that the urbanization in the countryside, actually, they are so important for China's sustainable development. In 2007, I established a project called Design Harvests. For me, it's not the issue of better countryside or better city. You have to put them together. It's just like a Chinese philosophy of yin and yang. So how to promote the interaction and exchange between urban and the rural, that's the key. In China, we have now, more or less, 50% of a population basically based on countryside. And there's two ways of thinking. One is to look at it as a problem. If it is a problem, then urbanization actually is the only solution. Why 50% of the population from countryside is a problem? It should be an opportunity of China. It's a uniqueness of China. So, and China definitely can discover or adapt a brand new approach towards sustainability. So basically, that's our mindset. So the college, we systemically promote the project in the cluster of urban-rural interaction. And actually, this project is one of the example. But difference with a project in architecture and urban planning school, and in this project, we not only design the building, but also we design the content. We design the activity, we design the economies, we design the human interactions. So in this way, and there's a physical part, and then the social part, and they combine together to become a whole. This city is named Luoyi Village, and it is a very small village, and it is the very, very southern of China. And we all know that it is very hot, and but the scenery there is very beautiful, fantastic. But for this village is that they have the scenery, and they have also many historical buildings and people, great men there. But the main problem is many tourists, not only the Chinese tourists, also the people from foreign countries, they just stay here like the 2 hours. So they can't, we want them to stay longer. So in that way, we can make them purchase or, bring more money to the local villagers. But, so after our research, we found that they don't know they're going to stay overnight. So so our team is going to do that. We're going to build, like the homestay. We're going to redesign the homestay with respecting the original houses, without destroying them. The precondition to bring them into the smarter or future is don't to ruin their original lifestyle. That's what our the fundamental of our whole project. We needed to co-create. We needed to ask, what do you really want? That's what we really want to also what I get. Because when we do design or we do some project, we just to design for one stakeholder, one group of stakeholder, like for the tourists or for the government. But this time I find we can do the things also for the local villagers. And they are, when we bring we do the silk screening, the workshop, they are very, very willing to join us to do some, very beautiful and fantastic stuff. A China é o país que mais se modificou nos últimos 10 anos.
Aqui, tecnologia é uma realidade na vida urbana. Entender as escolhas que o país teve de fazer para integrar infraestrutura com tecnologia pode gerar lições e conhecimento que pode ser muito valioso para o Brasil. Muita gente no Brasil conhece a cidade de Beijing, que é a capital da China. Mas pouca gente ouviu falar de Nanjing, que foi capital da China por muitos e muitos anos no passado. É chamada, inclusive, capital do Sul, o que significa Nanjing. O lugar que eu estou agora é o templo Bao'an, que é considerado um dos berços da China. Aqui tem a famosa Torre de Porcelana, que era uma torre construída com esse material e que foi destruída por causa de rebeliões e acidentes naturais. Ela foi reconstruída recentemente de uma forma completamente sustentável e inteligente. Ela é um exemplo de como a China moderna se encontra com a China tradicional. Uma construção que é milenar, construída hoje com padrões que olham para o futuro, com arquitetura sustentável e com inteligência como um dos pilares da sua construção. Uma das coisas que mais me impressionaram nesse lugar é a mistura entre passado, futuro, religião, tecnologia, tradição, modernidade. É difícil encontrar essa mistura em outros lugares, porque aqui eu acho que elas convivem em harmonia, sem que um seja necessariamente mais importante do que o outro. Um olhar para o futuro, mas sem perder a noção de que é importante também entender o que veio antes para construir o que vai vir depois.